Foi frustrante para você, torcedor vascaíno? Ficou decepcionado ao perder para o Palmeiras por 1-0? Que bom! Esse é o sentimento que deve nortear o torcedor vascaíno. Se incomodar quando o time não consegue vencer ou empatar diante do Palmeiras, que há anos vem perfilando títulos atrás de títulos. É esse o sentimento que o torcedor vascaíno tem que ter. Essa é a grandeza do Vasco, se incomodar na derrota. Saber que poderia ter saído com um resultado melhor. E que o Vasco foi, mais uma vez, prejudicado pela arbitragem. E que o Vasco toma um gol por um erro grosseiro. E no vídeo de hoje, o Rafael Paiva, técnico do Vasco, vai falar sobre isso. O Marcelo Santana, diretor de futebol, vai falar sobre a arbitragem. E essa também é uma mudança de postura do Vasco, que cansou de ser prejudicado e ficar calado. O Vasco participa nessa segunda-feira de uma reunião na CBF sobre arbitragem. O Vasco precisa se posicionar. O Lineker Biondi, que acompanhou o jogo dentro do estádio Mané Garrincha, vai falar aqui sobre tudo que acompanhou de muito perto. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. É o tempo que eu tenho de rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Maravilha! Deu tempo de se inscrever no canal, né? O meu muito obrigado. Bom, de maneira imediata, sem perda de tempo, o Marcelo Santana, diretor de futebol, falou ao final da partida de ontem sobre o erro grosseiro da arbitragem. Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Os árbitros, eles erram para todos os times, mas contra o Vasco são muitos, né? O Verratti falou, inclusive, no final do jogo, ele já realizou 3 partidas contra o Palmeiras, 3 erros grosseiros a favor do clube paulista. E o Vasco, com o Ryan falhando mais uma vez, errando mais uma vez, até quando? Não sei dizer. Aliás, eu vou falar sim. Mas antes, deixa o Rafael Paiva falar sobre o Ryan e a base do Vasco. Enfim, hoje ele foi infeliz mais uma vez com um erro, né? Um erro que, nesse nível de jogo, ele custa muito caro, né? Custou a nossa derrota aí, mas ele tem que ser cobrado igual qualquer jogador do profissional. E ele tem capacidade técnica, tática, física para suportar o jogo do profissional. E por isso que ele é selecionado, né? O Vasco é a equipe que mais coloca os jogadores, né, de minutagem sub-20, é a primeira equipe na competição dos últimos, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. O Vasco está no primeiro lugar em minutagem, então a gente tem que ter paciência, porque
são jogadores que têm um potencial muito grande, mas eles ainda faltam um pouco de experiência, né? Apesar de serem cobrados como jogadores profissional, falta um pouco de experiência, falta um pouco de bagagem, às vezes interpretar o que está acontecendo um pouco mais rápido, né? E a gente gostaria que eles errassem menos, mas a gente tem que ter consciência que isso vai acontecer e a gente vai continuar apostando nos nossos jogadores da base, porque ali tem muito talento e vai dar muita alegria para o Vasco. Aí o Rafael Paiva na entrevista coletiva, claramente o Rayan está sendo colocado em campo para ser negociado. Deixa eu chamar aqui o Lineker Biondi, que acompanhou o jogo de dentro do estádio Mané Garrincha e esteve nas coletivas do Vasco da Gama, depoimento de quem estava lado a lado com o Vasco em Brasília. Fala Baran, fala torcedor vascaíno, tô aqui no Mané Garrincha, né, saindo da partida em que o Vasco foi derrotado pro Palmeiras por 1-0, para reclamar novamente de arbitragem. Meu Deus do céu, não aguento mais. Quando não é o Wilton Pereira Sampaio, é o Daronco. Quando não é o Daronco, é o Klaus. Quando não é o Klaus, é esse Rafael Klein aí. Pelo amor de Deus. Não dá mais, a gente não suporta mais. E quando não é VAR descalibrado, eles entram, né, em cena para avaliar um pênalti. Eles vão analisar se foi pênalti para o Vasco ou não. E eles anulam uma falta. Dessa vez, anular falta. Anotem aí, torcedor vascaíno. Quando eles não seguem a regra, como aconteceu naquele gol do Paulinho contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque, que a bola foi e voltou para outra jogada, o Vasco marcou o gol, agora anular falta, né? Mais uma peculiaridade da arbitragem brasileira. Anularam uma falta, eles entraram no VAR para ver um possível pênalti e anularam uma falta. É complicado demais, né? A gente não aguenta mais. O Marcelo Santana falou na coletiva, abriu a coletiva falando a respeito dessa questão da arbitragem, que tem que ser de forma oficial mesmo, tem que proteger o Vasco dessa situação envolvendo a arbitragem brasileira, que é uma das péssimas arbitragens do mundo. Eu nunca vi uma arbitragem tão ruim, tão confusa assim, como a arbitragem brasileira. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o jogo, o meu resumo, o Palmeiras vence o jogo em uma jogada individual, né? Um erro individual do Rayan. Fora isso, jogo competitivo, jogo difícil, um jogo que o Everton faz uma grande defesa, né, na cabeçada do Pablo Verratti e termina 1-0 para o Palmeiras. E essa falta que foi anulada, né, que na verdade para mim foi pênalti, e eles não deram pênalti e anularam a falta, para mim, a minha opinião, seria uma falta de muito perigo, principalmente quem tem Pablo Verratti dentro da área. Mas é isso. Barão, um abraço aí, tamo junto, direto do Mané Garrincha aqui, a nossa cobertura. Valeu, um abraço. Felipe Coutinho, partidaço, né? Mostrou mais uma vez que é bem acima da média. Felipe Coutinho já tem que começar jogando o próximo jogo. Há um detalhe, o Coutinho terá que dar um passo atrás. Por quê? Os companheiros do Coutinho não entendem a velocidade de raciocínio dele. É como você jogar um futebol ao lado de garotos de 7, 8 anos de idade. Não adianta você pensar lá na frente que eles não vão te acompanhar. Então você precisa dar um passo atrás para poder jogar junto com a molecada, e o Coutinho terá que passar por esse processo. Ele é muito acima da média. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Programa para que a gente possa interagir melhor.